Você está prestes a descobrir a jornada secreta de um dos objetos mais importantes e, ironicamente, mais misteriosos do nosso dia a dia. Ele é sinônimo de prazer e segurança, mas a maioria das pessoas não tem a menor ideia de como ele é feito. Estamos falando da camisinha, o preservativo. Prepare-se para mergulhar em um processo de microengenharia, química e testes de qualidade que parecem ficção científica. Mas antes de chegarmos à fábrica moderna, vamos voltar no tempo. Por que esse objeto foi criado? A camisinha não é uma invenção recente. Ela existe há pelo menos 5.000 anos. Os primeiros protótipos, encontrados em civilizações antigas, como a egípcia e a romana, eram feitos de materiais rústicos, como linho, membranas de animais e até mesmo couro. O principal motivo de sua criação não era o controle de natalidade, mas sim a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, que assolava a Europa na Idade Média. O preservativo, na sua essência, nasceu como uma barreira de saúde pública. Na Roma Antiga, por exemplo, eram usados invólucros feitos de bexigas de animais. No Japão, eram usados cascos de tartaruga ou chifres de animais. A história da camisinha é uma história de adaptação e necessidade. O grande salto veio no século XIX, com a invenção da vulcanização da borracha por Charles Goodyear. Esse processo revolucionário, que usa o calor e o enxofre para tornar a borracha mais resistente e elástica, permitiu que a camisinha se tornasse fina, confiável e acessível, tomando a forma que conhecemos hoje. A partir desse momento, o preservativo se tornou um item de massa, essencial para a saúde pública e o planejamento familiar. A camisinha de látex, como a conhecemos, só se popularizou no século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a necessidade de controle de doenças e planejamento familiar se tornou uma prioridade global. O látex, por ser um material natural, biodegradável e extremamente elástico, provou ser o material ideal para a produção em massa. A camisinha, que começou como uma proteção contra a sífilis, se tornou a principal ferramenta na luta contra a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, além de ser um método contraceptivo eficaz. É uma história de evolução da medicina e da engenharia em prol da saúde pública. A transição dos materiais orgânicos para a borracha e, posteriormente, para o látex foi um marco na história da saúde. Os preservativos de borracha, embora mais confiáveis que os de intestino, ainda eram grossos e precisavam ser lavados e reutilizados. A invenção do látex, um material mais fino e descartável, revolucionou a indústria. A camisinha se tornou um símbolo de liberdade sexual e responsabilidade, sendo distribuída em larga escala por governos e organizações de saúde. O motivo de sua criação, a proteção contra doenças, se tornou ainda mais relevante com o surgimento da AIDS, transformando o preservativo em um item de primeira necessidade. É fascinante pensar que um objeto tão simples tem uma história tão rica e um impacto tão profundo na sociedade. A matéria-prima da camisinha moderna é o látex, um líquido branco extraído das seringueiras, as árvores da borracha. Mas o látex que chega à fábrica não é o mesmo que sai da floresta. Ele passa por um processo de filtragem e concentração para aumentar a porcentagem de borracha de 30% para cerca de 60%. O resto é basicamente água. Essa concentração é o primeiro segredo para garantir a elasticidade e a resistência do produto final. O grande segredo da camisinha, porém, é a vulcanização. Esse é um processo químico que consiste em adicionar enxofre e outras substâncias, como aceleradores e antioxidantes, ao látex e submeter a mistura a altas temperaturas, geralmente acima de 100 graus Celsius. O calor acelera a reação e o enxofre cria pontes cruzadas entre as cadeias de polímeros do látex, transformando-o em uma borracha muito mais resistente, elástica e durável. Sem a vulcanização, a camisinha seria frágil e quebradiça, incapaz de suportar a tensão do uso. É a vulcanização que permite que o preservativo se estique até o limite sem se romper, garantindo a segurança.
A formulação exata desse composto de látex é um segredo industrial guardado a 7 chaves por cada fabricante. A vulcanização é um processo que leva tempo e exige precisão. O látex é mantido em tanques gigantes, sob agitação constante, para garantir que o enxofre e os outros aditivos se misturem de forma homogênea. A temperatura é monitorada a cada segundo, pois um pequeno desvio pode comprometer a elasticidade e a resistência do material. É um balé químico de alta precisão, onde a ciência transforma um líquido pegajoso em uma barreira de proteção. Agora, a parte mais curiosa. Como o látex líquido se transforma no formato de camisinha? A resposta está em moldes de vidro. Milhares de moldes de vidro com o formato exato do preservativo são lavados e secos em um processo contínuo. Esses moldes, chamados de formas, são aquecidos a uma temperatura controlada antes de serem mergulhados no látex. O aquecimento garante que o látex adira de forma uniforme e que a espessura seja homogênea. Eles são então mergulhados em um tanque gigante, cheio do composto de látex vulcanizado. O molde de vidro entra no látex e uma fina camada do material adere à sua superfície. O processo de imersão é lento e controlado, para evitar a formação de bolhas de ar, que seriam pontos fracos no produto final. O látex adere ao vidro por um processo de coagulação, formando a camisinha em estado bruto. O molde, agora revestido, passa por uma estufa para secar. Em seguida, ele é mergulhado novamente no látex para reforçar a camada. Esse processo de imersão e secagem é repetido geralmente 2 ou 3 vezes para garantir a espessura e a resistência ideais. A espessura de uma camisinha é medida em micrômetros e a precisão é cirúrgica, variando entre 50 e 70 micrômetros. A uniformidade dessa espessura é crucial e é monitorada por sensores a laser para garantir que não haja pontos fracos. O controle de temperatura e umidade durante a secagem é vital para a qualidade do produto final. A secagem é feita em estufas gigantes, onde o calor remove a água e inicia o processo de cura do látex. O tempo de secagem é calculado com precisão, pois o látex não pode secar rápido demais, o que causaria rachaduras, nem devagar demais, o que comprometeria a produção. É um equilíbrio delicado entre química, engenharia e tempo. A próxima etapa é a formação da bainha, aquela borda enrolada na base do preservativo. Isso é feito por escovas rotativas que giram rapidamente e enrolam a borda do látex ainda no molde. É um processo delicado que garante que a camisinha possa ser desenrolada facilmente na hora do uso. Depois, a camisinha passa pela lixiviação, um nome estranho para um banho químico. O preservativo, ainda no molde, é mergulhado em um tanque com produtos químicos para eliminar partículas que podem causar alergia ou desconforto. A lixiviação é um processo de lavagem intensiva que remove proteínas solúveis em água e resíduos químicos. A remoção dessas proteínas é crucial, pois são elas que causam a alergia ao látex em algumas pessoas. O processo de lixiviação é demorado e exige um controle rigoroso da temperatura e da composição química do banho. É um passo essencial para garantir que a camisinha seja hipoalergênica e segura para o maior número de pessoas possível. A lixiviação é a prova de que a segurança e o conforto do usuário são prioridades na fabricação. Tanto substâncias originais do látex quanto produtos adicionados na vulcanização são removidos nesse processo. Finalmente, um jato de água é apontado para a bainha e a camisinha é ejetada do molde, caindo em uma esteira. Ela recebe um banho de talco, sílica ou amido de milho para evitar que grude. Depois de uma secagem final, ela está pronta para a bateria de testes de qualidade, e é aqui que a ciência e a obsessão por segurança entram em ação. Absolutamente todos os preservativos passam pelo teste de furos. Uma corrente elétrica de alta voltagem, geralmente acima de 3.000 volts, é aplicada sobre a camisinha, que está cheia de água salgada. A água salgada é condutora de eletricidade. Se houver um furo mesmo que microscópico, a eletricidade passará pela água e acenderá uma luz vermelha,
indicando o descarte imediato. Se a energia não passar, é sinal de que a barreira está intacta. Esse teste elétrico é o mais importante e é feito em 100% da produção. É a garantia de que o produto é seguro. O teste é tão sensível que detecta furos menores que um fio de cabelo. É a última linha de defesa antes do produto chegar ao consumidor. Além do teste elétrico, amostras de cada lote são submetidas a testes destrutivos. O teste de insuflação de ar mede o volume e a pressão que a camisinha suporta antes de estourar. O padrão de qualidade internacional exige que ela suporte mais de 18 litros de ar e uma pressão de 1,0 kPa. O teste é feito em uma máquina que infla o preservativo até o ponto de ruptura, e o volume e a pressão são registrados. Outro teste é o teste de tração, que mede a força necessária para romper o látex. O teste líquido, onde um jato de água enche a camisinha até o seu limite, também é realizado para verificar a resistência do material. Esses testes garantem que o produto final seja seguro e confiável, mesmo nas condições mais extremas. Há também o teste de envelhecimento, onde as camisinhas são submetidas a calor e umidade extremos para simular o tempo de prateleira. O objetivo é garantir que o produto mantenha sua integridade e eficácia até a data de validade. É uma obsessão por segurança que transforma um produto simples em uma maravilha da engenharia. A camisinha que passou por todos esses testes recebe uma gota de lubrificante, que pode ser à base de silicone ou água, e é embalada em uma embalagem hermeticamente fechada, geralmente feita de folha de alumínio. A embalagem é crucial, pois protege o látex da luz, do calor e do ar, que são os principais inimigos da borracha. O ar é removido da embalagem para garantir que o preservativo não seja danificado. O processo de embalagem é feito em máquinas de alta velocidade, que garantem que o produto seja selado em segundos. A data de validade é impressa na embalagem e é um lembrete de que o látex, apesar de resistente, tem um tempo de vida útil. O processo de fabricação da camisinha é uma prova de que a ciência e a engenharia podem criar um produto simples, mas vital, que protege a saúde e permite o prazer. O preservativo é um objeto que une a história da humanidade, a química, a engenharia e a saúde pública em um único produto. E você, o que achou da jornada épica desse objeto tão comum? Deixe um comentário e compartilhe a sua opinião. Se você gostou de conhecer o segredo por trás da camisinha, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos que também são fãs dessa microengenharia.